para criar, né, um programa que vá armazenar dados de veículos. Nome, marca, tipo, ano de fabricação, ano do modelo e o preço de venda desse veículo. Tudo isso dentro de um vetor. O limite foi que fossem armazenados até 20 veículos, então um vetor de 20 posições seria o suficiente para resolver esse problema. Agora, qual que é a quantidade de posições desse vetor que eu vou trabalhar? No início do programa, minha quantidade é 0. Quando o programa foi executado a primeira vez, é 0. E a quantidade de veículos armazenados no vetor vai depender da decisão do usuário. Ele pode armazenar só 2, 1, 10, 20 veículos, 50 pode? Por que não? Porque o limite foi determinado como 20. Então ele pode armazenar até 20 veículos. Ok? Esse foi o limite estabelecido para esse vetor, para essa quantidade de veículos. Então é o seguinte, como eu dependo do usuário para saber quantos registros tenho armazenados no vetor, então a cada registro inserido, a cada veículo inserido, é que eu vou determinar a quantidade de veículos armazenados. Então, além de criar uma constante que eu chamei de t, que eu atribuí 20 a ela, eu criei aqui uma variável global. Lembra do escopo da variável? Onde que a variável é visualizada? Eu criei aqui uma variável que vai ser visualizada em todo o programa. Em todas as funções. Se eu criasse essa variável na função main, seria visualizada apenas na função main. Como eu estou utilizando funções para executar cada uma das opções do menu, cada uma das opções que o usuário tem para trabalhar, então eu criei essa variável como sendo global, ou seja, a partir daqui ela pode ser visualizada em qualquer parte do programa. Chamei de quant e já foi atribuída a ela o valor 0. Criei a minha struct, a minha estrutura, o meu registro, que eu chamei de T veículo. T maiúsculo, veículo. Dentro dessa minha struct, eu tenho aqui variáveis do tipo char, um vetor de 30 posições que eu chamei de nome, um vetor de 30 posições que eu chamei de marca, e um vetor de 15 posições que eu chamei de tipo. Mas, professor, por que essa quantidade, professor? Eu quis fazer assim. Você colocou 60, 50, a opção sua, tá? Fique à vontade para alterar. Variáveis do tipo inteiro, ano de fabricação e ano do modelo do veículo. E variável do tipo float, o preço, porque pode ser um valor real. A todo momento, dentro do programa, nós precisamos apresentar um menu de opções para o usuário. Então foi criada aqui uma função para apresentar o menu. Apenas isso. A função vai apresentar o menu de opções que o usuário tem para trabalhar com esse programa. A função eu chamei de menu. Ela não recebe nada como parâmetro e ela não retorna nada. Ela é do tipo vazio, não retorna nada. Dentro dela, o que eu tenho? Um printf com a escrita gestão de veículos, printf com 1, inserir veículo, outros, 2, listar, 3, ordenar por preço de venda, 4, ordenar pelo nome do veículo, 5, vender veículo, 6, pesquisar pelo nome, 7, pesquisar por marca, 8, pesquisar por faixa de preço, e 0, sair. São as opções que o usuário tem para trabalhar com esse programa. Está lá no enunciado do exercício. Então a função menu apresenta o menu na tela. Simples assim. Caso o usuário selecione a opção inserir veículo, eu criei uma função para inserir veículo.
O que essa função espera do usuário? Primeiro, o local onde esse veículo será armazenado, onde os dados do veículo serão armazenados. E outra, como se trata de um vetor, a posição em que ele será inserido. Eu não vou ter aqui um laço de repetição de 0 até 19 para poder preencher o vetor. Por que eu não vou ter isso? Porque o usuário vai escolher inserir um veículo de cada vez. Então não faz sentido eu fazer um laço de repetição para escrever, ler os 20 veículos. Não faz sentido. Então, para cada veículo que o usuário deseja inserir, ele vai escolher a opção inserir veículo. Vai apresentar os dados do veículo que ele quer inserir e o veículo será, os dados dele serão armazenados em uma posição do vetor. Que posição é essa? Vai ser passado como parâmetro para essa função. Então, onde que eu vou armazenar? Num vetor que eu chamei aqui de dados, que é do tipo struct t veículo. Ou seja, eu vou ter que passar para essa função o vetor que eu estou armazenando os dados. Que vetor é esse? Em algum momento aqui esse vetor tem que ser declarado. Tá? Já já nós vamos ver onde que ele está sendo declarado. Então ele recebe esse vetor como o primeiro parâmetro e a posição onde eu vou inserir nesse vetor os dados do veículo. Limpando a tela, como a limitação é o tamanho do vetor, eu estou fazendo a verificação. Se a quantidade for igual a 20, é porque a capacidade já foi atingida. O que é exit? Sai da função. Ou seja, não executa o que tem aqui para frente. Correto? Em seguida, estou apresentando aqui, inserindo o veículo. Solicito para ele, informe o nome do veículo. Fflush serve para quê mesmo? A entrada do teclado, né? Ignorar o enter para não ficar pulando leituras, como tem acontecido aí quando a gente trabalha com strings e leituras de caractere. Gets serve para quê? Ler string. Né? O usuário vai digitar uma string. E onde que eu vou armazenar? No vetor dados, na posição posição, no campo nome. O vetor é um vetor de structs. Cada posição do vetor tem nome, marca, tipo, ano, FAB, ano, modelo, preço. O que ele digitou para o nome, eu vou armazenar no campo nome. No atributo nome. Solicito que ele informe o tipo. Aqui eu já dei as opções para ele, se é passeio, caminhão ou se é motocicleta. Gets, dados na posição, posição, no campo, tipo. A marca, leitura com gets, é uma string, mesma coisa. O ano de fabricação é do tipo inteiro, então leitura com scanf, %d, endereço de dados na posição, posição, ponto, ano de fabricação, ano fab. Solicito o ano do modelo, limpando a entrada, lendo os dados e armazenando no vetor, na posição, posição, no campo, ano, modelo. E assim por diante. Todos os dados do veículo serão armazenados no vetor dados na posição, posição. Lembrando que dados é o vetor que eu estou recebendo aqui nessa função como parâmetro e posição é uma variável que eu estou recebendo aqui também como parâmetro. Pergunto. Que tipo de passagem de parâmetro está acontecendo aqui? Passagem por valor ou por referência? Quando que é com referência? Quando passa o endereço, né? A referência. Ou seja, eu estou usando aqui um ponteiro. Quando que é valor? Quando não tem ponteiro. Tem ponteiro aqui? Então é passagem por? Tem ponteiro aqui? Tem ponteiro aqui? Tem.
Todo vetor é um ponteiro. Se está recebendo um vetor como parâmetro, eu estou passando a referência desse vetor. Então é passagem de parâmetro por referência, no caso do vetor, e por valor, no caso da posição. Referência, valor. Depois de inserir os dados desse veículo que o usuário solicitou a inserção, emitiu uma mensagem de dados inseridos com sucesso e a quantidade de veículos foi incrementada. Se é o primeiro veículo, eu acabo de inseri-lo na posição 0. Como é que eu sei que ele foi inserido na posição 0? Porque lá na função main, quando o usuário selecionar a opção 1, eu chamo a função inserir veículo e passo o vetor, que é uma variável criada dentro da função main, que é do tipo struct tVeículo, e ela se chama vetor com t posições. Quanto que vale t? Aquela primeira constante lá em cima? 20. Então, o vetor de 20 posições. Quando o quant, que foi inicializada com qual valor? 0. Quando o usuário for inserir o primeiro veículo, quanto que vale quant? 0. Ou seja, uma cópia de quant foi enviada para posição. Então eu sei que aqui eu vou armazenar na posição 0. Posição 0. Como eu já acabei de inserir um veículo, minha quantidade total de veículos armazenados foi incrementada em mais uma unidade. Correto? Tranquilo nisso aqui? Quant é uma variável que controla a quantidade de registros armazenados. Ela foi inicializada com 0 porque até o momento eu não tenho nenhum veículo armazenado. A partir do momento em que eu for inserindo veículos, essa variável quant vai ser incrementada. Que aí eu tenho quantos veículos já foram adicionados no vetor. Qual que é o limite do vetor? Então, quando o usuário seleciona a opção inserir veículo, eu preciso verificar se essa quantidade já foi atingida. Então, se quant for igual a 20, eu já emito uma mensagem dizendo que a capacidade de armazenamento foi atingida. Correto? Tranquilo a parte de inserir? Vamos lá um pouquinho na main. Na função main, então, que é por onde o programa começa a ser executado, criei aqui o vetor de struct, que é onde são armazenados os dados do veículo. Criei aqui algumas variáveis, uma do tipo inteiro chamada tam, que eu nem lembro para que eu usei aqui. Nem sei se eu estou usando. Se não está usando, não tem problema, não é erro. Depois você vem e apaga. Uma variável i, que é para o índice do vetor em algum momento que nós vamos utilizar. Uma variável do tipo char, que eu chamei de opção. Por que eu uso opção aqui do tipo char mesmo, hein? Do tipo caractere, porque ela vai receber, né, o caractere capturado do teclado. Então, quando o usuário pressionar a tecla, eu já vou ler a variável opção, sem necessidade dele digitar a opção e dar enter. Questão de praticidade. Tá? Então, criei ela como char. E no momento em que eu apresento o menu, como é que eu sei que nessa linha eu estou apresentando o menu? Eu estou chamando a função menu. Menu, ela não recebe nada e não me devolve nada. Simplesmente apresenta na tela a lista de opções que o usuário tem. Em seguida, opção recebe get. Get captura a tecla pressionada. Além do get com E no final, tem o get sem o E no final. Qual a diferença das duas mesmo? Get, pegar. CH, caractere. E esse é? Exibir. O get exibe a tecla pressionada. O get não exibe. Ele captura sem mostrar na tela o que o usuário digitou. Na hora de digitar uma senha, por exemplo, você vai capturar usando o get para não mostrar
a senha na tela. Enquanto a opção for diferente de 0, por que diferente de 0? Porque 0 é sair. Então, enquanto a opção for diferente de 0, eu tenho aqui um switch, escolha a variável opção e as diferentes opções possíveis para esse programa. Então, case 1, case 2, case 3 e assim por diante. Eu fiz até o case 5, que é... O que é o case 5? Vender veículo. Vender. Caso contrário, opção default, opção incorreta. Se eu escolhi, então, opção 1, inserir veículo, chamei a função inserir veículo e passei como parâmetro o vetor e a quantidade que eu tenho até o momento. Essa quantidade que eu tenho até o momento é a próxima opção vazia. Como o vetor começa com índice 0 e eu não tenho nada, o quant vale 0. Quando eu chamar a função inserir veículo passando o vetor e o quant, eu vou armazenar na posição 0. O quant é incrementado, o próximo veículo vai ser armazenado na posição 1 e assim por diante. Então o próprio quant vai ser a próxima posição a ser preenchida. Se o usuário escolheu a opção 2, o que é a opção 2? Listar os veículos. Próxima opção, opção 2, listar veículos. Para listar os veículos, se eu não tenho nada armazenado, ou seja, se o quant for igual a 0, eu vou emitir a mensagem para ele, lista vazia. Para que eu vou escrever um monte de coisa sem dado nenhum? Ou com algum lixo de memória? Então, simplesmente apresento a mensagem, lista vazia. Se não, eu vou, através de um laço de repetição, percorrer o vetor, imprimindo cada um dos veículos, apresentando os dados de cada um dos veículos. A minha função lista veículo no singular apresenta os dados de um veículo. Correto? Para essa função, eu tenho que passar onde que estão armazenados esses dados, ou seja, o vetor, e qual a posição do veículo que eu quero apresentar. Então, para ir começando de 0, enquanto i for menor do que quant, qual que é o conteúdo de quant? O número de veículos armazenados, ou seja, a próxima posição vazia. Se eu tenho 5 veículos armazenados, o quant vale 5. Então, eu vou percorrer da posição 0 até a posição 4. Lista veículo, passo o vetor com a posição que eu quero listar. Lá na função lista veículo, então, eu tenho aqui recebendo como parâmetro um vetor de struct e um inteiro, que é a posição que eu quero apresentar. Para fins de organização da interação com o usuário, eu estou apresentando aqui uma indexação, uma ordenação com base no identificador de veículo. Exemplo, o primeiro veículo vai ser veículo 1, segundo veículo, veículo 2, terceiro veículo, veículo 3. Independente da ordem que está dentro do vetor. Então, a posição 0 é o veículo 1 para o usuário. A posição 1 é o veículo 2 para o usuário. A posição 2 é o veículo 3 para o usuário. E assim por diante. Então, estou apresentando aqui veículo, uma variável, um valor do tipo inteiro, que é a posição mais 1. Que aí vai aparecer para ele veículo 1, veículo 2, veículo 3, veículo 4 e assim por diante. Em seguida, eu apresento o conteúdo do vetor nesta posição. Então, o nome do veículo, o conteúdo é uma string e está armazenado em dados na posição no campo nome. O tipo string está armazenado em dados na posição tipo, no campo tipo e assim por diante. Apresento aqui todos os dados do veículo com a formatação de cada tipo de campo. O preço, por exemplo, eu vou colocar como %.2f para aparecer apenas com 2 casas decimais. Tranquilo? Função listar veículo ou função imprimir.
ela não retorna nada, porque não devolve nada para onde ela foi chamada, e recebe como parâmetro um vetor de structs, t veículo, e a posição que eu quero apresentar. Ok? Professor, não era mais fácil fazer o laço de repetição aqui dentro da função, não? Sim. Porém, como eu vou utilizar essa função para outros fins, e não só apresentar todos os veículos, eu quis criar dessa forma. Tá? Fazer o laço de repetição na função main e a função listar veículo para listar apenas um veículo. Tranquilo a opção listar veículo? Case 3. Opção Case 3 é ordenar pelo preço de venda. O que seria esse ordenar pelo preço? Apresentar como o primeiro veículo que tem o menor preço, depois o segundo menor e assim por diante. Então, a ordenação é colocar o vetor na ordem de preço, do menor para o maior. Se a lista está vazia, se eu não tenho nenhum veículo, faz sentido ordenar? Não, né? Então, se quant for igual a 0, lista vazia. Se não, ordena preço. Minha função ordena preço recebe como parâmetro o vetor que será ordenado. E no caso aqui é minha variável que eu chamei de vetor, que é onde tem os dados de todos os veículos. Na função ordena preço, que recebe como parâmetro um vetor de struct t veículo, criei aqui duas variáveis x e y, os x e y por causa do exemplo que eu fiz lá com x e y, então vamos fazer com x e y. Pode ser outra variável? IJ, por exemplo? Pode? Pode, você que determina. Se você quiser usar IJ aqui, não importa se você tem IJ em outro lugar do programa. O IJ que você vai usar aqui dentro é o que você declarou aqui dentro. Tá? Criei aqui uma variável do tipo struct t veículo. Essa variável se chama troca. A variável troca armazena uma struct. Apenas uma. Não é um vetor de structs. É uma variável que armazena uma struct. E ela serve para quê? Para auxiliar no momento da troca dos dados. Então eu preciso reservar os dados de uma posição do vetor em troca para fazer a troca e depois aproveitar em um outro dado momento o conteúdo dessa troca que foi reservado. Então tem aqui um laço de repetição que vai percorrer todo o vetor da primeira posição até a última. E um segundo laço de repetição que vai percorrer a partir da próxima posição a ser comparada. Como que funciona a ordenação? Pego o primeiro valor do vetor, comparo com todos os outros. Se eu encontrar algum menor que esse, faço a troca. Pego o segundo valor do vetor, comparo com todos os outros, menos o primeiro, que o primeiro já está ordenado. Não preciso comparar de novo. Esse segundo, comparando com todos os outros, se encontrar algum menor, faço a troca. Pego o terceiro, comparo com todos os outros, e assim por diante. Então, por isso que nesse segundo laço de repetição, minha variável y é inicializada com x mais 1. Ou seja, a próxima posição que eu preciso comparar. A próxima posição que eu preciso comparar é x mais 1. Enquanto y for menor do que quant, vou até o final dos dados e vou comparando. Comparando o quê? O preço que está na posição x é o campo preço, ordenar pelo preço. Então eu tenho que comparar o preço do veículo que está na posição x com o preço do veículo que está na posição y. Qual que tem que ser menor? O que está no x ou o que está no y? Quem que está à esquerda e quem que está à direita? O x vai estar sempre à esquerda? Sempre? Sempre? Mais ou menos, professor, mais ou menos. O x sempre vai estar à esquerda, porque o seu y começa com x mais 1. Então o seu y sempre vai estar à direita do vetor.
E se do meu lado esquerdo tem algum preço maior do que o que está do meu lado direito, eu tenho que fazer a troca, já que a ordenação é da esquerda para a direita, do menor para o maior. Então, se o preço que está na posição X é maior que o preço que está na posição Y, eu tenho que trocar os dois. Como é que eu troco? Todos os dados da posição X, nome, marca, tipo, ano FAB, ano modelo e preço, devem ser trocados com todos os dados da posição Y. Nome, marca, modelo, parará, parará. Ok? Todos os dados da posição X estão sendo armazenados na variável troca. Todos os dados da posição X, a posição X vai receber agora os dados que estão na posição Y. Em seguida, os dados que estão na posição Y vão ser substituídos, né, pelos dados que estão em troca. Todos os dados do veículo. Não é trocar apenas o preço, é trocar tudo. Depois de ordenado, mensagem, dados ordenados pelo preço. Para dizer que deu tudo certo. Ok? Precisa apresentar aqui agora? Se o usuário quiser ver os dados ordenados, manda listar. Já não tem a opção de listar para ele lá? Beleza. Tranquilo com a ordenação? Ordenação como fizemos lá com o vetor de inteiros. Comparar e fazer a troca. Só isso. Como fazer esse número de programa do foto? Hã? Fazer essa listagem no meio do programa? Sim. Sim. Pode fazer lá dentro. Só como eu pedi para usar funções, né? Então, cria uma função para cada opção dele, do usuário. Opção 4. Ordenar pelo nome. Mesma coisa da opção 3. Vocês repararem aqui, até o espaçamento é igual, porque é Ctrl+C, Ctrl+V. Reaproveitamento de código, não é coisa de preguiçoso, não. É aumentar a eficiência no desenvolvimento. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que aqui, o que eu vou fazer? Ordenar pelo nome. É uma outra função, que eu vou passar como parâmetro também o vetor. Na minha função ordenar pelo nome, qualquer semelhança é mera coincidência? Mesma coisa. O que muda? A comparação. Que em vez de comparar pelo preço, eu vou comparar pelo nome. Nome é o quê? Vetor de caracteres que está sendo tratado aqui como string. Eu posso comparar uma string com outra utilizando o operador relacional de maior, menor, igual? Não. Eu preciso utilizar a função de comparação de strings, não é? strcmp. Então, na comparação dos dados de X com os dados de Y, eu vou ter que comparar o nome. Comparação de strings, que é o tipo do nome, eu utilizo strcmp. Que está em qual biblioteca? String.h. strcmp vai comparar duas strings. A primeira é essa. A segunda é essa. Se as duas strings são iguais, qual que é o retorno dessa função? Se as duas strings são iguais, qual que é o retorno dessa função? 0. E se as duas strings forem diferentes? É alguma coisa diferente de 0. Aí vem o macete. O retorno dessa função vai ser menor do que 0 se a string da esquerda, a primeira, for menor que a string da direita. Menor em que sentido? Quantidade de caracteres? Não. Ordenação. Ordem alfabética. Segundo a tabela ASCII. Quem vem primeiro? Quem tem o código menor na tabela ASCII? Se a primeira for menor do que a segunda,
o retorno da função é menor que 0. Só que aqui eu vou fazer a troca se a primeira for maior do que a segunda, não é? Se a primeira, que está à esquerda, é maior do que a segunda, que está à direita, eu tenho que trocar, porque a esquerda eu tenho que ter a menor. Depois a segunda menor e assim por diante. Então, se o retorno da função strCMP na comparação do nome do veículo de x com o nome do veículo de y for maior do que 0, é porque de x está maior do que de y. Então eu tenho que fazer a troca. Faça a troca. Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa. A única coisa que muda da função ordenar pelo preço para a função ordenar pelo nome é a comparação. O que você está comparando? A forma de fazer a troca é a mesma coisa. A única coisa que muda é a comparação. É a sua estrutura condicional, seu if. Depois de executada essa função, dados ordenados pelo nome do veículo. Se eu quisesse ordenar pela marca, marca, marca. Se eu quisesse ordenar pelo tipo, tipo, tipo. E assim por diante. Professor, você falando parece fácil, professor. Tem que sentar e fazer. Opção 5. Aqui começa a complicar um pouquinho, porque dependia de um pouco mais de raciocínio e pensar no negócio, que é a revendedora de veículos. Vender o veículo, se a lista está vazia, tem alguma coisa para vender? Não, lista vazia. Se quanto for igual a 0. Se não, o que eu tenho que fazer? Minha estratégia. Apresento para ele a lista de veículos disponíveis, que é o conteúdo do vetor. Então, meu lista, minha opção 2, Ctrl C, Ctrl V. Vou apresentar para ele a lista de veículos. Agora faz sentido aquela minha indexação. Veículo 1, veículo 2, veículo 3, veículo 4, e assim por diante. E pergunto para ele. Informe qual veículo deseja vender. Criei uma variável local para esse espaço aqui, inteiro, que eu chamei de venda, que vai ser o valor inteiro que o usuário vai informar de qual veículo que ele quer vender. Como tem lá, veículo 1, 2, 3, 4, ele quer dizer, vender o 2. Essa variável venda que diz qual que é o veículo que ele quer vender. Listei os veículos, perguntei para ele qual veículo deseja vender. O que ele informar para essa variável venda, chamei a função vender. Para essa função vender, estou passando o vetor, que é onde estão armazenados os dados do veículo, e qual que é o veículo que ele quer vender, que é o conteúdo da variável venda. Vamos lá para a função vender. O que é vender na verdade? O vender na verdade, nada mais, nada menos, vai ser retirar o veículo da lista de veículos disponíveis. Simplesmente retirar ele daqui. Só que aí vem, né? Eu preciso confirmar se ele realmente deseja vender esse veículo. Criei uma variável dentro da função vender. A função vender recebe o vetor de struct como parâmetro e também um inteiro que eu chamei aqui de venda. Aqui dentro eu criei uma variável chamada char, uma variável do tipo char, desculpe, chamada confirma, e ela está sendo preenchida com a letra N. Ok? Já está sendo inicializada aqui. E pergunto para o usuário, confirma a venda do veículo tal, que foi o valor que ele disse lá, que ele queria vender? Em seguida, apresenta os dados desse veículo, para não ter desculpa, para ele ter certeza que é esse veículo que ele quer vender. Então, eu chamei aqui a função lista veículo, que lista os dados de um veículo, passando o vetor dados, que é como eu chamo esse vetor aqui agora,
e venda menos 1. Por que venda menos 1? Escolheu o veículo 1 para a posição 0. O veículo 1 está na posição 0 do vetor. Então, eu estou passando venda menos 1. Para mostrar os dados desse veículo que ele quer vender. E mostro para ele, né? Opções sim ou não. S ou N. Leio a opção. Se ele quer realmente vender ou não. Professor, podia usar o get aqui? Podia. Só que se ele pressionou errado e se arrependeu, não dá nem tempo de voltar atrás. Então ele vai digitar a tecla S e pressionar Enter. Para ter certeza que ele realmente quer vender. Se confirma for igual a S, o que eu faço para vender? Vamos lá para o 4. Não é só retirar o veículo daqui? Se ele quer vender o veículo 2. Não é só retirar ele daqui? Só que eu não posso retirar ele daqui e deixar ele vazio. Não é? O que eu estou fazendo? Pego o último veículo e jogo para cá. Bato para cá. E diminuo uma quantidade. Ou seja, minha quantidade vai ser isso aqui. Professor, mas o par continua? Continua, mas não está sendo considerado para a minha quantidade total de veículos. Então, dados na posição venda menos 1, que é a posição real do veículo que eu quero vender, vai receber dados na posição quant menos 1, que é o quê? A última posição preenchida. A última posição preenchida vem para a posição que eu quero vender. E diminuo 1 da quantidade total de veículos que eu tenho disponíveis. Vendeu? E se for o último? Não. Porque dá a entender, por exemplo, se eu vender o quinto veículo, o último vai passar a ser o quinto. Mas, tipo assim, vai desordenar os vetores? Vai. Vocês vai continuar sendo... Aí ele pode escolher. Não, vai desordenar. Vai bagunçar, mas ele pode ordenar de novo. Você vendeu Não pressionar de botão. O que vai valer vai ser o ponte mesmo lá, que no caso vai excluir o último. Vai excluir o último. Só que o último, se não foi ele vendido, ele já está armazenado em outro local. Se ele escolher vender o último vai receber ele mesmo. E em seguida eu reduzo 1 da quantidade total. Fiz a venda. Teria outra possibilidade? Teria. Você vai preenchendo as posições do vetor. Se eu quero vender a posição 2, então eu pego a posição 1, que é nesse caso aqui, eu pego a 3 e jogo para cá. Depois eu pego a 4 e jogo para cá. E assim por diante. Teria essa opção também. Essa aí que foi mais simples. Vendeu esse, qual que você vai fazer retornar o último? Esse aqui. A posição que eu quero vender é essa. Eu vou preencher a posição que eu quero vender com os dados do último veículo armazenado, que é o quant menos 1. Se o quant vale 10, não quer dizer que eu já preenchi 9? Até a posição 9? Então, eu vou pegar a posição 9 e vou armazenar aqui na posição que ele quer vender. E em seguida reduzo 1, de 10 volta para 9. Ou seja, eu preenchi agora até a posição 8. Os dados da posição 9 eu não vou mais considerar como dados do veículo armazenado. Certo? E se o meu usuário digitar S maiúsculo? Se o usuário digitar S maiúsculo... Eu disse que para ele que é S minúsculo. Ou N minúsculo. Aqui eu não estou considerando, não. Como é que faz para considerar? Confirma igual a S minúsculo ou confirma igual a S maiúsculo. Ok? Funciona dos dois jeitos. Aqui eu considerei só S minúsculo. Ok? Opção 5, vender. Tranquilo até aqui? Não? Mais ou menos?